Agora a gente queria mudar um pouquinho aqui esse tipo de abordagem. Faltam as duas últimas sessões, que são em genética, né? O Pacheco, no nosso grupo, é a pessoa responsável por essa área de genética, e vamos ver quais são as impressões dele aí, sobre o que tem de novo, como é que esse tipo de avaliação tem ajudado na tomada de decisão para o paciente, e principalmente como é que isso tem sido realizado aqui, né? Porque às vezes existe uma dificuldade de ter acesso a esse tipo de investigação, mas o Pacheco já tem toda uma dinâmica pronta e vamos ver o que ele vai dizer para a gente. Senhor Afonso, muito obrigado por ter vindo, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado mesmo. Então, boa tarde a todos. Estão dando seguimento aqui à nossa conversa. O meu tema é genética e CDI. Então, a minha ideia aqui é mostrar como a genética não é o futuro. A genética já é uma realidade. Os testes genéticos têm ganhado muito espaço, têm barateado, está ficando mais fácil, mais acessível fazer o teste genético. Então, na prática clínica nossa, isso já sempre tem que levar em conta nossas condutas, né? Então, a dinâmica vai ser um caso clínico. Depois a gente vai discutir depois do caso e vamos conversando ao longo do tempo aqui. Então, o caso que eu trouxe aqui é o RRF, 29 anos, masculino, branco, administrador de empresas, veio de Criciúma. A queixa principal dele era palpitações aos esforços. Começou agora no final do ano, de 22, e principalmente quando ele fazia academia e jiu-jitsu. Ele era bem ativo no jiu-jitsu, então no esforço começou a ter sintoma. E uma vez teve pré-síncope, junto com a palpitação. Usava alguns suplementos pré-treino, né, estimulantes, mas era mais termogênico, não usava esteroide, androgênio. Ele negava dispneia aos esforços, ortopneia, nunca teve síncope, fraqueza muscular também não teve. Desde que ele foi começar a investigar e parou de fazer atividade física, ele ficou assintomático. Então, eu estava usando enalapril 5 duas vezes, dapaglifosina 10, já vinha usando isso, né? Ele suspendeu já o sacubitril/valsartan por conta de hipotensão arterial e o bisoprolol por conta do bradicardia sinusal. De história familiar, ele tinha bem importante, tinha um avô paterno com cardiopatia, SIC, né? Desde ter 5 anos e com marca-passo. Os pais não sabiam se tinha alguma cardiopatia. Tinha um tio paterno com uma miocardiopatia dilatada. E tem um único irmão mais novo que já tinha tido 2 vezes miocardite, né? Com 2 internações recentes, inclusive, por conta disso. Então, o exame físico bradicárdio, frequência cardíaca de 50, pressão normal, peso 83 quilos, altura 1,82. O exame físico não chamava atenção. Laboratório também NT-proBNP 358, né? Demais sem alterações. E o eletro é esse aqui da imagem, né? O eletro, o Miguel me corrige, né? Não tem muito a chamar atenção. PR normal, QRS estreito, né? A repolarização QT corrigido também é normal. Talvez um pouquinho dessa repolarização ventricular ali na parede inferior, né? D3, AVF, talvez uma da T meio retificada, né? Mas nada demais. O Holter dele, 24 horas, 4% de exercício ventricular, né, polimórfica, morfologia, às vezes, esses pares assim, meio bidirecional, uma TVNS só de 4 batimentos, só teve uma nas 24 horas. Né. Ele é um pouco bradicárdio, frequência cardíaca média 63, no sono chegou a 36, máximo 120, então, um padrão de exercício ventricular polimórfica, 4%, então. O ecocardiograma atual dele, o ato esquerdo é normal e o VE é um pouco dilatado. O VE é 68 por 46, de diâmetro diastólico e sistólico. A fração de ejeção 60%, normal. Septo 7, parede posterior 7, não é hipertrófico. O VD pelo eco também é normal. Então, nada valvular também. E, em relação ao eco prévio que ele tinha em 2016, o VE dilatou mais, né? Antes era 57 por 35 em 2016, e o atual aumentou para 68 por 46. A fração de ejeção seguiu preservado, mas teve essa pior da dilatação do VE nesses últimos aí, 6 anos, 7 anos. O teste ergométrico dele, como sintoma é o esforço, né? Apesar disso, ele não teve muita arritmia no exercício, ele teve algumas raras ectopias ventriculares polimórficas no esforço, um pouco pareada, mas maioria isolada, mas foi rara, nada que piorou muito no exercício, nada que chamou muita atenção. Ele chegou bem, 17 metros, né, teve um bom desempenho, o ST não alterou nada para a isquemia, é jovem, né? Então, o teste de esforço não foi um teste de esforço que piorou muito as arritmias ventriculares. Então, assim, mais para provocação, assim, qual que é a sua conduta nesse momento? Né? Então, um paciente jovem, 20 e poucos anos, com uma história familiar importante de miocardiopatia dilatada, um irmão com possível miocardite, não sabe muito bem, com palpitação e esforço, arritmia ventricular no Holter, mais 4%, nunca teve um evento tão grave, né, até agora, e o eco um pouco dilatado, mas a fração ainda normal. Né? Então, o que se faria? Né? Eu daria remédio, interromper estimulantes e reiniciar a atividade física,
observar clinicamente, eu faria um destreino por 3 meses e reavaliava, ressonância, angiotoma de coronárias, né? Então, seguindo aqui, ele fez a ressonância, o septo não é hipertrófico, o septo normal, parede normal, o VE é dilatado mesmo, 73 por 57 na ressonância, fração de ejeção 45%, um pouquinho reduzida, né? 45%, o eco era normal, né? Então 45%. O VD na ressonância segue normal, ventrículo direito normal, e o VE, o que chama a atenção na ressonância é muita fibrose, né? Uma fibrose importante, um realce tardio subepicárdico anterolateral, inferolateral, inferior basal, anterolateral, várias, né, extensa, mesocárdio também nos segmentos inferior, inferoseptal e anteroseptal medial do VE. Tinha um padrão importante chamado ring-like, que é um padrão que, na mesmo eixo, consigo ver em vários segmentos ao mesmo tempo, né, chama ring-like, que é um padrão específico. Não tinha sinais de edema, outras alterações não tinha, então realmente chamava a atenção essa fibrose não isquêmica bastante intensa. A gente sabe, né, que na fibrose, na miocardiopatia não isquêmica, é um grande preditor de morte súbita e arritmia ventricular, né? Talvez até melhor do que a fração de ejeção, nesse contexto de miocardiopatia não isquêmica, ter ou não cicatrizam ou em termos de desfecho, a ritmo com morte súbita é muito importante. Isso tem relevância total para ver se eu vou indicar o CDI ou não. E, além disso, o ring-like parece ser um padrão específico, que a definição dele é ter um realce subepicárdio ou mesocárdio VE em pelo menos 3 segmentos contíguos no mesmo corte de eixo curto. Se eu tenho isso aí, o risco aumenta muito em termos de evento arrítmico maligno. Independente do grau do burden de fibrose, qual percentual, ter fibrose ring-like comparado com outros padrões de fibrose é muito pior. Independente também de outros fatores, como ter síncope, se é fisiológico positivo. Então, ter esse padrão específico de fibrose ring-like é pior. Agora, será que isso muda a conduta? O que eu faço agora? Eu vou, diante dessa fibrose toda, né? Eu vou indicar um estudo fisiológico, colocar um CDI, se induzir uma TV, vou colocar o CDI direto, né? Eu considero que o risco é muito alto, vou colocar o CDI ou não, teste genético. Então, aqui a gente fez o teste genético. Então, o teste genético, o painel de miocardiopatia, que foi pedido, ele deu positivo, ele mostrou um padrão de filamina C. Quando eu peço um teste genético, a resposta não vem assim se é positivo ou negativo. A resposta é ali embaixo, número 4, provavelmente patogênico, né? Então, o que deu? Deu um gene alterado na filamina C, na posição que está escrito ali, que provocou uma mudança da guanina para tiamina. Isso teve uma consequência em heterozigose que ele é provavelmente patogênico, é um gene que provavelmente causa a doença. Quando eu vejo um teste genético, como é que eu leio isso, né? Dessa forma aqui. Eu posso ter o teste patogênico, que é classe 5, ou provavelmente patogênico. Esses 2 resultados são indícios como positivo. O gene alterado causa a doença. Se eu tenho um resultado benigno ou provavelmente benigno no laudo, eu vejo, opa, esse gene está alterado, mas não tem relação com a doença do paciente. É uma alteração benigna. Quando é número 3, ali, variante significado indeterminado, aí eu não sei, não posso afirmar se esse gene alterado causa doença no paciente ou não. Não tenho dado na literatura ainda para dizer isso. Esse é o calcanhar de Aquiles, porque muitas vezes cai nesse chamado VUS e eu não sei se causa doença ou não. Aqui, ele ficou como provavelmente patogênico, número 4. Então, eu sei que realmente nesse paciente, essa alteração deve ser a causa da doença. Essa análise é feita pela geneticista no laboratório, baseada em várias aparências desses genes na população geral. Então, uma série de critérios que eles usam para dizer se classificar o resultado dessa forma, né? Então, o teste genético veio positivo, eles dão no laudo algumas coisas sobre a doença, né? A doença filamina C que pode envolver miopatia musculoesquelética ou coração. Do ponto de vista do coração, a filamina C é uma miocardiopatia genética que do ponto de vista clínico, ele dá uma intersecção de fenótipo entre a miocárdio dilatada e a arritmogênica, com muita disfunção sistólica ou não, ou só dilatação, mas com muita fibrose não isquêmica, que é caracteristicamente, né? O fenótipo ele tem um elétrico com baixa voltagem, esse paciente não tinha, né, baixa voltagem, pode ter uma onda T invertida inferior-lateral, exercício ventricular frequente e muita fibrose não isquêmica. E o principal, que é o grande problema, né, que ela aumenta muito o risco de evento arrítmico maligno. Em corte de 5 anos, entre 15% a 27% dos casos evolui com arritmia maligna e morte súbita. Então, realmente, e parece não ter a ver com o grau de disfunção sistólica. Então, é dissociado da fração de ejeção. E o fato de ter a alteração genética já aumenta o risco por si só. Então, assim, quando eu falo de cardiopatia arritmogênica, né, que é aquela disfunção miocárdica que se apresenta com arritmia, eu descartei outras causas, isquêmica, hipertensão e também desses sarcoidose e outras coisas, o mais fácil, mais característico é ser do VD, cardiopatia do VD. Ela é mais estudada, tem mais critérios de direitinho, já sabe melhor ela. Quando afeta biventricular ou VE, complica um pouco, porque confunde um pouco com a miocárdio dilatada, né, idiopática, então eu fico meio sem saber.
Esse grupo italiano ali, o de Pádua, ele em 2020 ele classificou melhor e sugeriu que para eu dizer que é cardiorritmogênica do VE sozinho, eu preciso ter uma mutação genética associada, senão eu não consigo saber se realmente é isso, né? E quando a gente pensa aqui no ponto de vista genético, né, essa figurinha mostra ali a filaminação onde é que está. A filamina C pode afetar tanto o VE, quanto o VD, quanto o atrial, diferente das proteínas desmossomais, que causam mais do VD. Tem outro gene ali que se chama desmoplaquina, que é o DSP. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Que é essa aqui, né, DSP, que também pode causar biventricular. Mas, em geral, eu consigo ver, né, pela genética se afeta mais o VD ou o VE. E aqui essa figurinha é bem legal, eu gosto dela, porque ela mostra, por exemplo, lamina. Pode afetar o átrio, pode se manifestar como uma fibrilação atrial inicial, o VE, né? A sarcoméricas hipertrófica é outro grupo de genes, então eu tenho mais ou menos um mapinha ali do que pode acontecer, né, de acordo com cada alteração genética. Cada vez mais se estuda, cada vez se vê mais que cada gene desse aí é um fenótipo diferente um do outro. Então, isso tem avançado muito nos últimos anos. Então, parece também que eu ter esse fibrose ring-like, né, como apareceu ali, é mais específico de filamina C e proteínas desmossomais, como a desmoplaquina. Então, se tem um estudo aqui que viu vários genótipos, ter isso é bem mais frequente do que em outros genes, né? Esse estudo aqui mostrou que nenhum outro gene deu isso aqui, além desses dois. Então, realmente, isso aqui é um fator que chama a atenção quando a gente achar numa ressonância, valorizar, né? Então, agora, já com essa formação nova da genética, né, o que se faria, né? Esse caso é um caso da Luciana, que ela trouxe para discutir com a gente, Luciana Simone, e aí ficou discutindo isso em reunião, né, o que a gente ia fazer. Então, foi meio dividido, assim, a gente fazia estudo fisiológico e se induzia a TV, colocar o CDI, ou o CDI direto, né? Então, ficou meio na dúvida, a gente até, na reunião, o saldo foi fazer estudo antes e depois avaliar se colocar o CDI mesmo. O paciente ainda não voltou, ele mora em Criciúma, então acabou que ainda não voltou, está para definir. Mas eu e outras pessoas também foram favoráveis mais a colocar o CDI direto. Por quê? Já tem evidência assim, suficiente, em consenso, na diretriz de 2019, na cardiopatia ritmogênica, que se eu tenho uma filamina C, considero que ela é uma alteração genética de alto risco, uma fração de ejeção abaixo de 45%, já é razoável colocar o CDI com o nível de evidência 2A. Né? Não tem estudo randomizado naturalmente com isso, porque são doenças mais raras, mas já tem, assim como fosfolambina, lamina, já tem indicações também. Se eu tenho o gene alterado, eu coloco o CDI mais precoce, porque o risco é muito mais alto. Então, essa guideline nossa, que ventricular europeu, desculpa, 2022, ele foi, eu acho, bem legal, porque ele já incorpora essas coisas na nossa avaliação de quando colocar o CDI na mióquina isquêmica, que nem sempre é uma coisa tão simples, né? Então, ele já considera ali ressonância, né? Deixa eu apontar aqui. Ele já considera ressonância, né? Já considera se é mais jovem, ou tem algum bloqueio, vem em abaixo de 50 anos, fazer o teste genético já. Aqui embaixo. Opa. Não está apontando mais. Então, o principal ali é que, se eu tenho uma fração de ejeção abaixo de 35%, fica mais fácil. Abaixo de 35%, você pode discutir ou não colocar, mas está mais para colocar no CDI. Né? Mas se entre 36% e 50%, até agora não tem indicação. Mas ali já começa a incorporar, se eu tenho mais que 2 fatores de risco, fatores de risco quais são? Tem uma variante patogênica como a filamina C, que é um dos 3 que já indica, fosfolambina ou a RBM20. Se eu tenho uma dessas 3, é um fator de risco. Se eu junto isso com uma síncope, ter muito fibrose na ressonância ou ter uma TV induzida no estudo, já é critério para indicar o CDI. A lamina já está separada, a lamina já vem um pouquinho antes. Se eu tenho uma lamina patogênica, e alguns critérios que tem ali, também já indico o CDI. Então, já está na nossa conduta isso. Se eu tenho alguma coisa desse tipo, pior o risco, já preciso pensar em colocar o CDI mais precoce. Se eu não testo, se eu não vou atrás disso aí, não consigo saber isso. Né? Então, se for colocar o CDI no paciente desse, como jovem, né, com miocardopatia genética, o que eu faço? Coloco o CDI transvenoso ou o CDI subcutâneo? O CDI subcutâneo veio, nos últimos anos, um CDI que é implantado só de uma forma externa, né? O gerador fica na parede lateral e o eletrodo vai tunelizado pela parede anterior. O CDI subcutâneo ele veio para tentar manter proteção contra a morte cardíaca súbita, mas reduzir o risco, né, de infecção, de risco de alteração do eletrodo a longo prazo. Né? Então, em pacientes jovens, prevenção primária é o mais indicado. Né? Então, as indicações do CDI subcutâneo, prevenção primária, pacientes jovens, granulopatias, miocardiopatias genéticas, ou paciente mais diferente, um pouquinho mais com alto risco de infecção, complicação venosa. O grande calcanhar de Aquiles da CDI subcutâneo é não ter ATP, ele não tem antiterapia pacing, ele não consegue fazer ATP para tentar reduzir as TVs sem dar choque. Então, em algumas situações, quando eu tenho um alto risco disso, TVs mais lentas, ou já tenho TV prévia, talvez o convencional seja melhor, então é uma limitação. Outra limitação importante é que ele não faz pacing, ele não estimula o VD se precisar
se tiver bradicárdio. Então, outra situação a gente não coloca. E uma questão também que importa é, de acordo com o sinal, às vezes, ele pode causar choque inapropriado por overcência de onda T. Às vezes o sinal não fica muito bom, e então é uma limitação brugada, por exemplo, é uma limitação, mas cada vez ganha espaço mais cilindro subcutâneo, ele reduz a infecção. Imagina um jovem ter CDI transvenoso, várias trocas de bateria ao longo da vida, o risco de infecção é enorme ao longo de todos esses anos, né? Então, cilindro subcutâneo veio para ficar, uma ótima opção. Então, para finalizar, aqui um caso nosso, que é outro caso do grupo, que o Alexandre colocou subcutâneo há uns meses atrás, o paciente jovem, 25 anos, esse tinha uma miocardiopatia retimogênica biventricular, ele abriu o caso em 2013 com a miocardite, mas uma miocardite que já apareceu com fibrose biventricular já na época. Então, na evolução, ele foi tendo mais arritmia ventricular, ele teve sinais mais claros na ressonância de alteração do VD, teve padrão de ring-like no VE também, e o teste genético dele, veja só, tem uma variante de significado incerto, VUS, no gene da desmoplaquina, que é aquele que eu falei que pega os dois lados, né? Mas é sinal determinado, então eu não posso afirmar que o gene causa a doença, mas eu estou em cima do muro, eu não sei, né? Não sei direito, mas nesse contexto aqui, provavelmente isso é relacionado, né? Muitas vezes sai como VUS esse ano, no ano que vem, começa a ter mais informação na literatura, ele é reclassificado a variante como provavelmente patogênica, então ele tem que acompanhar também isso aí. Então, para a gente finalizar, só deixar muita informação assim, que a miocardite já é relacionada com alterações genéticas também. Algumas miocarditias genéticas eles podem se apresentar como miocardite. A desmoplaquina é uma delas. Esse estudo aqui, o importante é que 60 pacientes com miocardite, se achou desmoplaquina em vários desses pacientes e a recorrência foi maior com a desmoplaquina. Então, muitos desses casos que a gente vê por aí, miocardites recorrentes e jovens, pode ser genético. Então, a gente tem que estar atento a isso aí, que existe essa relação, né? É isso aí, obrigado. Alguma pergunta aí, pessoal? Sim, Pacheco, então, quais são as situações em que o teste genético vai te dar uma informação tão relevante que esse vai ser a principal variável que vai te levar para uma conduta de observar ou implantar um dispositivo? Tem algum teste nesse sentido? E como é que a gente solicita esses testes? É fácil? Como é que é a dinâmica de conseguir esse teste? Porque tem muita gente com insuficiência cardíaca, com extrasístole no esforço, com ressonância com algum grau de fibrose. Qual é a dinâmica desses testes aí? Então, o principal objetivo do teste genético ainda é a família, né? É o restamento familiar. Se eu tenho uma miocardopatia genética, eu testo em mim o meu gene positivo, eu vou testar meus filhos, para ver se eles têm as doenças ou não. Então, esse é o principal motivo ainda disso, não é ver o risco, é a família. Então, o meu filho, se tiver o gene, ele pode ter a doença ou não. A penetrância é variável, que a gente chama, né? A gente pode ter o gene e não manifestar a doença, ou ele pode ter o gene e não manifestar. Mas, importante é o contrário também. Se eu tenho a doença, meu filho faz o teste, ele não tem o gene alterado, ele não vai ter a doença. Ele pode fazer esforço à vontade, tranquilo, que ele não vai ter a doença. Então, o principal motivo ainda é a família. O segundo é a avaliação do risco do paciente em si. Se eu consigo certificar o risco para mudar a conduta, né? Isso acontece principalmente em várias... Passando no slide aqui. Aqui, ó. Na miocardopatia dilatada idiopática, que não é isquêmica, isso é relevante, de acordo com o gene alterado. Eu posso ver essas que eu falei aqui, fosfolambina, laminopatia, filamina C, consigo aumentar o risco, indicar o CDI ou não, mas a maioria das vezes isso não acontece. Por exemplo, na hipertrófica, isso não muda o risco ainda para indicar CDI ou não. Então, não é sempre que vai mudar a conduta, né? A principal coisa ainda é a família. Então, esse é o primeiro ponto. Então, já é indicado, né? Veja, esse quadrinho aqui é uma diretriz de quando eu devo indicar teste genético agora recente. Nas cardiopatias, elas são indicadas em todos os pacientes com cardiopatía hipertrófica, dilatada, arritmogênica, porque primeiro para a família e depois para ver o risco. E na arritmia, por exemplo, no QT longo, se eu fizer o teste, se eu saber se é QT 1, 2 ou 3, muda isso, porque se for um QT 3, ele pode ser mais bradicárdico, eu posso usar flecainida, metiletina, que o risco, só com beta-bloqueador, ele não está tão protegido. Então, em várias doenças, saber a genética é relevante, né? Como é que eu peço, né? Então, isso é bem relevante. O teste hoje está muito mais fácil de fazer. Surgiu uma nova tecnologia que se chama NGS, sequenciamento de nova geração, que, do ponto de vista técnico, barateou muito. Foi muito mais fácil fazer um painel de genes. Não faz o painel do gene todo, do genoma todo, faz só daqueles genes que podem ter a ver com a doença em questão. Então, você vai pedir um teste, tem uma cardiopatia dilatada.
sem outra causa. Eu peço painel geral de cardiopatia. Essa aqui é a lista do Santa Luzia que a gente costuma pedir. Painel geral de cardiopatias, dilatadas, hipertróficas. Tem algumas, quando tem arritmia sem doença cardíaca estrutural, posso pedir o painel só de arritmias, né? E doenças da aorta também tem um painel, TTR da amiloidose. Então, eu não preciso saber especificamente cada gene. Eu peço um painel de acordo com o fenótipo que eu tenho, né? Nesse caso aí, pediu miocardiopatias. Ele tinha miocardopatia, tinha uma dilatação do VE. Então, vou pedir esse painel que já inclui todos os genes que podem afetar, né? Importante também é o rendimento, né? Veja, não é igual para todas as doenças, né? Ó, o rendimento, o quanto que eu tenho um teste genético positivo, na ritmogênica é em torno de 60% de positividade. O fato de não ter a genética não quer dizer que não tem uma causa genética, quer dizer que não consegui encontrar o gene culpado, né? Mas a doença segue igual, não muda muito a conduta, o teste está negativo. Sempre tem que ter o fenótipo da doença primeiro, né? Então, isso não muda, mesmo com o teste negativo, não vai mudar o que eu vou fazer. Quando dá positivo, pode mudar, mas quando dá negativo, eu continuo tendo cardiopatia ritmogênica, né? Então, não muda muito assim, né? Então, ó, QT longo é um rendimento bom também, quase 80% dos casos, mas, ó, brugada, só 20%. Não muda nada pedir gente para brugada, não é relevante, né? Dilatado depende um pouquinho de quanto mais sua familiar tem, maior chance de dar o teste genético positivo. Então, cada doença muda um pouquinho o rendimento, né? Maravilha. Aquele slide que tu mostrou com as tabelinhas é importante para a gente, eu que não sou da genética, né? Não que eu não goste, eu não estou habituado com a genética. Mas quando a gente começou a estudar isso lá na Ritmo, essa tabela foi muito útil para a gente saber em que doença, o que o teste genético te ajuda. Se te ajuda no diagnóstico, no prognóstico, na terapia ou em todas. Então, é uma boa base para se começar a pensar, né? Porque senão a gente fica dizendo, vou pedir só na miocardiopatia dilatada. Ajuda um monte, mas, por exemplo, miohipertrófica, que parece que é um troço tão óbvio, né? Tem miohipertrófica, tem vários tipos de miohipertrófica, né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito boa aí hoje. Tem um paciente agora que fez ablação com essa semana, que estava falando, que ele tem miocardiopatia hipertrófica, fez ablação do FA. Eu pedi teste genético para ele, não por causa dele, mas por conta da família dele, né? Porque, veja, ele tem vários filhos. Pode ter um filho com miocardiopatia hipertrófica sem nenhuma manifestação clínica, que daqui a pouco vai ter, né? E a primeira manifestação pode ser arritmia ventricular grave, né? Então, esse que é o primeiro raciocínio, é a família primeiro. Pacheco, parabéns pela apresentação. Acho que para a gente estimular a discussão clínica, voltando ao assunto ali do primeiro caso, né, da filamina, porque o início da apresentação do quadro foi uma característica bem comum que aparece conosco no consultório, né? Um paciente jovem que tem palpitação no esforço e fez um Holter e tem algumas extracístoles ventriculares, né? Uma taquicardia ventricular de 4 batimentos e, obviamente, quando a gente começa a investigação, a gente vai esmiuçar para entender se essa extrasístole ou essa arritmia ventricular tem característica benigna ou não. A gente não sai pedindo teste genético de cara, né? Então, eu queria... porque acho que o primeiro ecocardiograma, se eu não me engano, estava com a fração de ejeção preservada, não? Ele tinha inicialmente, uma dilatação do VE no eco, né? Com a fração de ejeção normal. O que chamava a atenção inicialmente mais é a dilatação do VE, né? Associada com Já tinha uma dilatação. Mas, enfim, já mostrava que alguma coisa tinha aí. Então, nesse contexto, eu acho que reforço aqui para nós a importância do eletrozoologista. A gente gosta muito de pedir ressonância. E a ressonância ela nos ajuda, né? Ela complementa a nossa investigação de uma forma bem importante, porque se você pegasse um paciente jovem com extracístole ventricular de característica benigna, uma ressonância normal, acho que, com certeza, a investigação talvez pararia por ali, né? Ou, com certeza, trataria o paciente de acordo com a sintomatologia, se tem sintomas ou não. Mas, nesse caso, a ressonância foi fundamental para você seguir a investigação e pedir o teste genético, né? A minha pergunta seria, quando que você vai instituir o teste genético, se é só nesses casos, ou se você vai avaliar também a histórico familiar, ou vai depender de outros fatores, assim, quando que você pensa realmente em pedir um teste genético? Então, primeira coisa que, antes de pedir o teste genético, a primeira coisa é definir o máximo possível o fenótipo, né? E definir o que ele tem. O que é? É isquêmica? Não é isquêmica? Se não é isquêmica, tem algum sinal de outra coisa? Sarcoidose? Nesse caso, por exemplo, se fosse dilatada sem a ressonância, é idiopática, né? Por que ele tem essa dilatação do VE? Não sabemos ainda, né?
Então, nesse perfil de miócardite dilatada não isquêmica, que a gente não sabe direito qual que é a causa, é o grande de utilidade da genética. Porque nesses pacientes dilatados que você pode achar alguma coisa genética que piora o risco dele, né? Então, aí é nesse sentido, quando tem alguma miocardopatia no fenótipo já bem definido, né? Não serve para ver se ele tá doente ou não, serve para ver se a causa da miócardite dilatada dele é genética ou não. É importante. Por exemplo, se ele tivesse o mesmo cenário clínico, com ressonância normal e sem história familiar de alguma coisa, pediria teste genético? Só para deixar mais claro para a plateia. Provavelmente não, né? Porque quanto mais tem história familiar, maior a positividade do teste genético. Quanto mais história familiar importante, mas não quer dizer não descarta, não. O fato de não ter história familiar positiva não descarta a origem genética, né? Pode ser o probando, pode ser o primeiro paciente da família, né? Então, eu tenho que desconfiar, né, da causa genética como, né? Se tivesse uma ressonância sem fibrose nenhuma, uma clínica até não tão grave até agora, talvez não pediria teste genético, né? Ou acompanharia, né? Mas, então, primeiro tem que ter o fenótipo bem definido, ir atrás, fazer ressonância, investigar bem a parte do fenótipo para ter um embasamento para pedir o teste genético. É isso, né? André, porque um grande problema do teste genético é se eu pedir demais também, sem precisar, eu vou causar um problema no paciente, porque ele vai achar um gene que não tem nada a ver com ele e vou ficar na dúvida, será que ele tem uma mutação genética? Será que não tem, né? Então, tem que ter a partir do fenótipo, você vai para o teste genético. André, podia fazer uma pergunta, voltar para o primeiro slide do primeiro caso? Opa. Esse? Então, esse paciente aí ele já devia ter o diagnóstico de miocardiopatia, né? Está tomando IECA, está tomando dapaglifosina, não sei se ele tinha alguma clínica de insuficiência cardíaca, mas parece ter, né? Espironolactona e beta-block, então ele está bem medicado para insuficiência cardíaca. Eu não sei se ele tinha quadro de insuficiência cardíaca, mas a minha pergunta vai o seguinte, até para questionar um pouquinho os eletrofisiologistas. Nós estamos aqui com quadro de miocardiopatia dilatada e que não teve nenhum evento maior. O que a gente viu foi um Holter com TVNS, com uma densidade de 4%. Então, eu perguntaria para os eletrofisiologistas aí, um Holter que talvez pudesse mudar daqui uma semana até uma densidade de 10, 16, 20% de arritmia ventricular, num paciente que nunca teve síncope, nunca teve um evento maior, todos estariam tranquilos em indicar um CDI nessa situação, só pelo padrão ring-like e pelo teste genético? Então, quem quer... Então, eu tenho... Porque o padrão, de uma maneira geral, a arritmia ventricular, mas não separando as doenças, né, a densidade de arritmia ventricular que se considera no Holter varia um pouco, mas no mínimo 15%, 16% a 20%, né? Esse tem 4% e nunca teve nada na vida. Então, mas eu acho que uma das mensagens importantes, até foi bom tocar nesse assunto, que o Holter não é uma ferramenta que vai nortear benignidade ou malignidade nesse caso, né? Apesar de ele ter um Holter benigno, vamos dizer assim, ele tem uma ressonância maligna e tem um teste genético que é maligno. Estou usando palavras mais fortes só para exemplificar, mas acho que a estratificação de risco, nesse caso, acaba partindo mais pelo teste genético e pelo resultado da ressonância do que pelo eletro e pelo Holter. Então, só para a gente ver que vai mais longe ainda do que as ferramentas mais habituais que a gente tem, né? Hoje, a presença de fibrose com aquela característica em anel está associada a uma mortalidade grande, como o Pacheco explicou bem direitinho, esse padrão ring-like aí mostra que a doença é mais difusa, existe uma tendência a gerar mais arritmia por causa desse padrão aí, está associado a mais presença de arritmia, e o teste genético hoje te dá o chassi do negócio, né? Tu sabe exatamente qual é a base da doença e, a partir daí, tu consegue identificar pacientes de maior ou menor risco. Então, para a gente ver como uma coisa saiu do nosso padrão habitual de eletro, Holter, teste ergométrico e eco, né? Olhando retrospectivamente, a gente conhece bem a evolução da miocardiopatia isquêmica e muitas conclusões e condutas elas se baseiam na doença que é a mais prevalente. Então, isso foi assim com várias condutas. Então, na indicação do CDI, eu também vejo que a coisa vem mudando nesse sentido, porque, primeiro, se
separou as miocardiopatias de outra etiologia que não isquêmica, porque lá no começo o único preditor era a fração de ejeção. A gente sabe hoje que isso vale para a miocardiopatia isquêmica, mas para as outras miocardiopatias só a fração de ejeção não serve. Então, você passa a utilizar de outros indicadores, né? O padrão de fibrose, a quantidade de fibrose, o padrão, em que localização, como o ring-like, o teste genético, quer dizer, a somatória desses indicadores, muitas vezes não vai ser a presença de arritmia ou de pré-síncope relacionado à identificação de arritmias potencialmente indicadoras de risco, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, nesse caso aí, ficou bem claro que foi um elemento bastante significativo para agregar a tomada de decisão, né? Aí por mais que pareça assim, tinha uma época que a eletrofisiologia era vista só como um indicador de CDI, né? Porque quando existe uma doença que a gente não sabe como tratar, a melhor forma é prevenir a morte súbita. Hoje a gente encara o caminho, até está indo para o contrário, né? Quando a gente tem um substrato que é passível de mapeamento e tratamento através de ablação, a gente está caminhando mais para indicar a ablação e tentar controlar a doença do que caminhar para um CDI, né? Por exemplo, numa displasia ritmogênica, hoje está até caindo um pouco a indicação do desfibrilador, porque a gente tem um substrato bem estabelecido em que a gente possa atuar com ablação por catéter. O problema aqui é que o CDI ele é para prevenção de morte súbita num paciente de mais alto risco, e não para tratar uma taquicardia ventricular, né? Como eu falo, o CDI é o pior tratamento para taquicardia ventricular, porque dói muito a reversão com o CDI. Então, ele tem que ser usado como prevenção de morte súbita. O tratamento da taquicardia ventricular é com droga, com ablação, o manejo do resto da doença. Oi. Oi, André. Só uma dúvida aqui. Você falou ali em relação aos pacientes com miocardite, né? De que nós devemos ficar atentos em relação a uma predisposição, que pacientes podem ter uma predisposição genética para ter miocardite. Em que situação que nós suspeitaríamos de um paciente com miocardite de uma alteração genética, e quando que você pediria o teste genético para esse paciente? Na verdade, o que os mostram ali é que, às vezes, a miocardiopatia genética pode abrir o quadro com a miocardite, né? Então, ela pode miocardite aguda e ser a primeira manifestação, também de desmoplaquina, principalmente, né? Então, assim, eu pediria teste genético quando eu tivesse alguma suspeita maior, assim, além da miocardite aguda, tivesse uma fibrose extensa na ressonância, já não um quadro agudo, mas já prévia, né? Na mesma ressonância de ter edema, tem muita fibrose já, quer dizer que é a coisa mais antiga. Então, tem muita arritmia ventricular, um fenótipo mais arritmogênico. Nesse caso, eu veria a família, iria mais atrás para, de repente, pedir um teste genético também. Não tem uma indicação clara nesse contexto, não entra em recomendação ainda formal nesse contexto de miocardite, mas eu trouxe ali umas publicações que têm se visto cada vez mais isso, né? Eu queria fazer um comentário. Parabéns, André, excelente apresentação. Tentando juntar um pouco o que o Elcio falou e o que o Alexander falou. Porque, assim, eu acredito que a ressonância tem um papel fundamental e levantar um dado, né, que, na verdade, não é apenas a quantidade de fibrose ou a sua deposição em 3 segmentos ou mais, mas tem mais um fator, que é o fator da densidade da cicatriz, né? Então, há maneiras de você, pela ressonância, determinar se você tem uma cicatriz mais densa, menos densa, e descobrir o que eles chamam de zonas cinzentas, né? Então, isso, para nós, eletrofisiologistas, significa que ali podem ter canais que vão justificar a reentrada e a formação de arritmia ventricular. Então, analisar o padrão dessa fibrose também é importante, né? Então, a gente, cada vez mais acontece de que aquela ideia de que só a fração de ejeção baixa que indica o CDI, mesmo no contexto da isquêmica, né, uma cicatriz densa, geralmente pura, homogênea, não dá arritmia, né? Então, acho que esses aspectos todos vão pesar cada vez mais na indicação do CDI, inclusive em contra-indicá-lo, eventualmente, em algumas situações, né? E aí eu acho que o peso da genética ajuda muito nessa indicação, né? Porque daí é um elemento a mais para colocar esse sujeito num fator de risco maior do que os outros. É como no QT longo, né? Quando você tem determinados tipos que têm muito mais risco de morte súbita, do 3, por exemplo, do que o 1, né?
Então, acho que isso tudo tem que ser somado para a gente ter a melhor decisão possível dentro desse contexto, né? E do ponto de vista prático, assim, está muito mais fácil coletar o exame, né? A gente tem uma parceria com Santa Luzia lá no Hospital SOS Card, o paciente coleta lá no subsolo, lá com a Samanta lá, que é o DASA Genômica que coleta Santa Luzia, né? Então, você vai lá, um exame de sangue simples, fica pronto em 30 dias, né? Então, está muito mais fácil hoje. Antigamente era muito mais caro, era em euro, dólar, hoje em dia é em torno de R$2.000 o teste, né? 2.500 no painel. Então, parcela em 12 vezes. Então, pacientes que têm indicação, está mais acessível hoje em dia, né? Pacheco, eu queria fazer um comentário também sobre esse negócio da miocardite, porque, assim, às vezes a gente se conforma demais com o diagnóstico de miocardite, né? Mas miocardite da onde? Deve ter sido uma gripe que ele teve no passado. Eu acho que quando você tem uma situação clínica clara, em que você pode imputar aquela cicatriz a uma miocardite, por exemplo, a gente teve um paciente, foi pescar na Amazônia, foi mordido por uma aranha, ficou em coma, teve uma insuficiência cardíaca que desenvolveu um padrão da ressonância de miocardite. Talvez esse paciente ele não precise, porque tem uma história clínica que fecha do começo ao fim do estudo genético, mas todas aquelas supostas miocardites que você não tem essa sequência clínica que te faz com que você se conforme com o diagnóstico, tem que ser investigada mais a fundo. E para a eletrofisiologia, realmente, a pior coisa que a gente faz em eletrofisiologia é a estratificação de risco, porque toda a ideia da estratificação de risco foi sempre baseada em coisas muito periféricas, muito sem significado nenhum, né? Veja, toda a ideia da extrasístole, ela é baseada em estudos de Lawn, em cachorro com infarto agudo. Isso não pode estar mais longe da realidade do que o que a gente vê hoje no consultório. Então, foi justamente ao anexar os novos modos de imagem e os testes genéticos como biomarcadores e outros biomarcadores que estão surgindo, que estão fazendo com que a gente melhore a capacidade de estratificar, deixando de indicar em quem não precisa. Por exemplo, é o dilatado sem cicatriz, que pode ser tratado de outras maneiras para otimizar a disfunção ventricular, e indicando nesse jovem com uma suposta miocardite, cujo prognóstico ninguém sabe até o dia que ele cai duro e morte súbita. Então, acho que todas as vezes que o diagnóstico não está claríssimo, o teste genético, hoje feito com muito mais tranquilidade que no passado, pode te acrescentar algum valor prognóstico e deve ser feito. Acho que a gente tem que baixar bastante o limiar para solicitar o exame genético. Eu queria só fazer um comentário que o Elcio comentou em relação à miocardiopatia isquêmica, que é a mais prevalente na nossa população. O estudo eletrofisiológico, o valor preditivo dele, tanto positivo quanto negativo, ele tem valor basicamente na miocardiopatia isquêmica e ponto. As outras miocardiopatias, o estudo eletrofisiológico, se tu não induzir nada, não garante que o paciente não possa ter um evento arrítmico, e se tu induzir também, não, acho que não dá para ficar... tá certo que aquele paciente é um paciente de risco, hein? No caso desse paciente, ele tem disfunção ventricular, tem uma área de fibrose que é importante, com esse padrão ring-like, que é sabidamente de mau prognóstico, e TVNS no Holter. Então, o estudo eletrofisiológico, para mim, se fosse negativo, eu não deixaria de indicar o desfibrilador. Com certeza, eu indicaria. Eu concordo contigo. É isso mesmo que eu ia falar. Eu acho que o estudo eletrofisiológico, nesse contexto todo, foi bem apresentado, né? A gente tem várias evidências aí que esse paciente tem um risco aumentado de morte súbita e, com certeza, se não for indicado, se você não fazer um estudo eletrofisiológico negativo e você se basear só através disso, e daqui a pouco passe um tempo, o paciente venha a ter uma morte súbita, seria muito desagradável para todo mundo. Tendo todas as evidências de um teste genético mostrando uma característica da filamina C que ter potencial maligno, uma ressonância com fibrose, eu acho que a gente tem todas as evidências para indicar o CDI. Eu acho que, nesse contexto, o CDI estaria super bem indicado. E eu achei perfeita a colocação do Alexander, no sentido de que a gente atualmente está tentando evitar colocar o CDI nos pacientes, fazendo tratamento com ablação, enfim, mas nesse contexto não é totalmente diferente. Eu acho que o CDI
Ô, Alexander, Eu vou me defender depois disso. Fica aí que eu fui o único que defendi o estudo eletrofisiológico, mas depois eu vou te explicar. Pois é, eu queria falar justamente sobre isso. O Luciano me deixou preocupado por isso. Tem um caso semelhante, que ela tem Holter com muita TV, nunca teve sintoma importante, muita TV, um grau de extracístolos bem frequente. Fiz uma resso que não deu o ring-like, mas deu uma área fibrose não muito importante também, e a fração de ejeção dela é rebaixada. E está plenamente medicada com todas as drogas para IC e para amiodarona. E eu não consegui controlar. Meu pensamento inicial, pelo menos, eu nunca tenho um evento muito importante. Minha intenção, ela tem um angio-TC normal, um angio-TC de coronários para descartar a doença coronariana. Agora, o Luciano me coloca isso, eu fiquei assim, pô, se não é... Eu pensei, encaminhei para o serviço para fazer estudo eletrofisiológico, provavelmente desencadear algum grau de arritmia para poder fazer a ablação. Então, agora, assim, como clínico, não sei se meu pensamento inicial foi esse aí, encaminhar para o serviço de vocês, estudo eletrofisiológico e ablação, por essa alta densidade de arritmia. Não sei se eu estou certo. Aí, nesse caso, tem angio-TC normal, não tem coronariopatia. Então, aí a gente tem que olhar bem certinho esse tipo de arritmia, esse monte de arritmia que tu fala, né? Se ela tem vários episódios de uma arritmia monomórfica, a ablação pode ajudar. Se você achar aquele foco, pode eliminar esse foco de arritmia e aí você trata a miocardiopatia que pode ser induzida por essa arritmia. Depende do contexto que está vendo, né? Eu concordo que... E às vezes, talvez, aqui um teste genético, nesse caso, né? Ou não sei se é um prolapso de válvula mitral arritmogênea. Tem hoje várias etiologias para ficar gerando arritmia ventricular. A arritmia ventricular é uma síndrome, né? E com várias causas. Eu vou me defender aqui eu fui o único que defendi o estudo eletrofisiológico na discussão desse caso lá na clínica, mas não foi na estratificação de risco. Lembra que para mim está estratificado o risco aqui. Tem um risco alto de morte súbita. A ideia do estudo eletrofisiológico, lembra que na discussão esse paciente tem palpitações que não tem diagnóstico ainda. Então, a minha ideia era fazer um estudo eletrofisiológico para que se descubra se ele tem uma ataque supra ou se ele tem uma TV indutível e, a partir daí, programar o tratamento. Fazer uma ablação da TV sem entrar no contexto do CDI, para que ele não venha ter TV de novo, porque ele tem palpitação espontaneamente. Daqui a pouco ele bota o CDI e toma um choque. O choque é deletério, né, para a função ventricular. Então, a minha estratégia era descobrir o que é a palpitação dele para tratar isso e, ao mesmo tempo, continuar com a indicação do CDI. Eu posso me defender disso. Não é estratificar o risco com o estudo. Como ele era bradicárdico, né, caso a gente colocasse CDI e desse muito remédio, começava a bradicardizar, começava a estimular o VD, também não ia ser legal. Então, de repente, uma ablação também é o próximo passo aí. E uma coisa que a gente acabou, na época da discussão desse caso, dependendo do tipo de arritmia ventricular que você induz, se ela é polimórfica ou se ela é monomórfica, se a frequência é muito alta, se ele tolera, se ele não tolera, até para poder escolher que tipo de dispositivo você vai colocar. Se você vai colocar um subcutâneo, se vai colocar um convencional com cabo. A gente sabe que tem todas essas vantagens o subcutâneo, mas ele tem uma taxa de undersense maior, de oversense maior, não faz pacing, né? Então tem algumas limitações no subcutâneo. Alexander, é o primeiro caso que tu está te referindo, que não tem diagnóstico para palpitação? No primeiro. O paciente tem TVNS, pô. Está em dúvida ainda? Mas as palpitações eram mais prolongadas, não eram? Eram palpitações mais sustentadas. 4% de densidade de arritmia ventricular no Holter. Eu já te pergunto, tu daria amiodarona para esse paciente? Como sintomático, né? Porque estamos pensando em tratar os sintomas de palpitação. Eu ainda prefiro descobrir o que ele tem. Se for passível de tratamento por catéter, trataria. Se não for, aí tiver que tratar extrasístole. Não, mas ele tem sintomas. Ele tem palpitação e tem TVNS no Holter. Eu não sei, quero ver a opinião do André depois, mas a ablação num ring-like desse, achar um foco arritmogênico ali para fazer a ablação, não sei. Então, a minha pergunta é o seguinte, botou o CDI para prevenção primária, tudo bem. Trata com amiodarona ou não? Não. A não ser que isso tenha um impacto muito grande no sintoma do doente. Porque, veja,
Então, tem outras maneiras de a gente ver isso. A gente pode fazer diferentes formas de monitoramento, porque não é incomum que desses 4% ele sinta 2 extrasístoles durante o dia inteiro. Às vezes, esclarecendo o paciente de que aquilo não tem importância prognóstica nenhuma, faz com que ele evite uma droga antiarrítmica que seguramente não tem nenhum efeito prognóstico nesse paciente. Então, depende muito, se for para o controle de sintoma e melhora da qualidade de vida, da água benta a mildarona se justifica. Mas tem que ter certeza que você está atingindo aquele objetivo. Seja, porque a ideia do holter com sintoma mais a mildarona, ela pode não, o sintoma pode não ter nada a ver com aquilo. Não é incomum que o paciente que tem extrasístole aprenda a sentir o próprio batimento normal do coração, que tem FA aprende a sentir o batimento normal. Aí você faz uma monitorização comprida, ele tem inúmeros episódios de palpitação em ritmo normal e inúmeros episódios em ritmo de extrasístole, de FA e qualquer coisa. Então, acho que tem que ponderar bastante. Quanto menos remédio a gente der para essa turma, mais clara fica a capacidade nossa de estratificar o risco deles, né? Nesse sentido, Pacheco, tem algum papel essas novas formas de monitoramento prolongado, né, de você colocar monitores de eventos implantáveis no sentido de mudar a caracterização do risco do paciente? Porque, como o Miguel falou, ele tem 4% naquele holter. É uma fotografia muito específica, do momento muito específico da vida desse paciente. Eu tenho alguma informação, eu estou te perguntando porque eu não sei, não acompanho essa literatura assim. Tem alguma informação dizendo, olha, coloca o monitor de eventos, porque se num determinado dia ele tiver 40% de extrasístole, isso muda a percepção do risco e favorece a adoção de uma ou outra conduta, ou isso não tá maduro a esse ponto ainda? Eu acho que o monitor de eventos implantável, em situações complexas como essa, são bem complexas, não é do dia a dia isso aqui. Então, assim, ele está cada vez mais sendo indicado, porque se eu monitor de eventos implantável, monitora 3 anos lá o batimento, se eu pego uma TV sustentada no monitor, lógico que eu vou fazer a ablação, né? Sintoma do paciente. Então, assim, situações de doenças genéticas de alto risco, com ou sem CDI, cada vez mais é importante o monitor de eventos implantável, né? Então, acho que está indicado, sim. Se eu não tenho certeza da correlação do sintoma do paciente com a arritmia ventricular, é uma indicação para monitorar mais tempo, né? Então, isso aí vai mudar realmente a conduta, se eu vou fazer a ablação ou não. Então, acho que sim, acho que é bem importante. 5 inexplicada é um caso muito isso, né? 5 inexplicada, será que foi por TV, será que não foi? Então, muito comum 5 inexplicada. Então, cada vez mais monitor de eventos implantável, mais precoce, tem ganhado espaço, né? Mas com esse paciente, com esse padrão de fibrose, com essa mutação... Aqui CDI, né? Aqui, aí eu acho que é um CDI que vai funcionar com o monitor depois, implantável. Para decidir se eu vou fazer ablação ou não, se eu vou dar remédio ou não, né? Não precisa monitor implantável, já vai ter um CDI que vai gravar tudo. Sim, no caso, sim. Eu acho que o monitor ele é muito importante para você correlacionar o sintoma, eventualmente, com o diagnóstico, né? Porque a gente percebe que a sintomatologia ela é muito inespecífica. O paciente, às vezes, se queixa de palpitação com ritmo normal. Então, eu acho que quando você tem dúvida de se o sintoma se correlaciona com alguma arritmia, e eu acho que são poucas as situações em que você vai, baseado no achado do monitor, tomar a conduta, por exemplo, e nesse caso, eu acho que é o exemplo, você não vai deixar de indicar o CDI, quer dizer, ele não tem papel na tomada de decisão de conduta para esse paciente, né? Então, na minha visão, ele é muito mais útil no sentido de correlacionar sintoma com eventual doença e, se confirmado, nos casos em que isso possa te interferir na conduta, que na maior parte das vezes é decidir se vai fazer ablação ou não, né? Acho que para a indicação de CDI eu não vejo muito... Eu concordo contigo. Eu só acho que essas ferramentas de monitoramento remoto, elas estão aí presentes e vieram e não tem mais volta, né? Tanto no monitoramento relógio, monitoramento implantável, monitoramento à distância dos pacientes que têm marca-passo. Elas ajudam muito no diagnóstico, né? Tanto o diagnóstico de FA, ataque supra, palpitação, investigação de todas essas coisas. A gente está querendo usar isso, essa informação, como prognóstica também, né? Pela quantidade, por exemplo, num paciente portador de marca-passo, será que aquela carga de fibrilação atrial, que clinicamente a gente não detecta, mas detecta no marca-passo, será que isso tem uma implicação prognóstica? Até que ponto isso
vai nos dar uma ideia de precisar anticoagular ou não anticoagular um paciente que não teve detecção clínica de fibrilação atrial, só episódios curtos. Então, só para concluir o raciocínio, essa informação de 365 dias por ano sendo monitorizado, ela tem que ter um fator prognóstico, né? A gente vai ter que saber usar ela como uma informação relevante para tratar os pacientes, né? Isso aí veio, acho que não vai voltar, porque os marcapassos a gente monitoriza a distância, esses monitores de eventos, os relógios, tem um monte de informação nova aí, né? Eu acho que um exemplo típico disso, por exemplo, o paciente tem uma miocardiopatia hipertrófica, tem uma hipertrofia moderada, tem uma baixa densidade de extracístole, tem palpitação, tem pouca fibrose, e não tem síncope, você fica naquela de, olha, em princípio é de baixo risco, mas ele continua a palpitação. E a gente sabe que boa parte dos pacientes que têm miocardiopatia hipertrófica evoluem com FA. Então, muitas vezes se queixa e você só vai fazer o diagnóstico no momento que você tem uma monitorização prolongada e aí vê que a palpitação não tem nada a ver com aquilo que você estava preocupado que fosse de arritmia ventricular e sim está tendo FA. O Jamil tem um paciente que tem uma miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, foi piorando a classe funcional, tem um percentual razoável de fibrose. A fibrose dele era de moderada, é importante, mas era de padrão septal e obstrutiva. Acabou que ele colocou, e tinha bastante palpitação, e a densidade de arritmia ventricular até era relativamente baixa. Ele colocou um CDI dupla câmara, com estimulação com intervalo AV curto, ele melhorou a classe funcional, porque com a estimulação com AV curto, ele diminuiu o grau de obstrução da via de saída e evoluiu muito bem. Quando começou a ter palpitação e piora da classe funcional, era por ocorrência de FA. Esse paciente, inclusive, já fez ablação de FA, e ele piorou muito quando entrou em FA. Então, a gente sabe que a evolução desses pacientes acabam tendo, às vezes, mais de um tipo de arritmia, e a monitorização, seja pelo dispositivo implantável, ou seja pelo o monitor implantável, ou pelos hoje os smartwatches, eles têm isso também, eu acho que é inegável. Acho que hoje é uma ferramenta diagnóstica, sem dúvida. Quando a gente conseguir usar como prognóstico, a gente vai conseguir agir na terapêutica, né, desses casos. Alexandre, só para, acho que está terminando o tempo, só para a gente estimular um assunto que o Dr. Elcio comentou, e já aproveitar e pedir sua opinião sobre na indicação do CDI, nesse contexto desse paciente. Então, um paciente jovem, que muito provavelmente vai necessitar de um CDI, e já vou aproveitar e dar minha opinião entre o CDI transvenoso ou o CDI subcutâneo. Apesar desse paciente ser um paciente jovem e ter riscos aumentados ao longo do tempo dos eletrodos e todas as complicações relacionadas ao dispositivo transvenoso, eu indicaria o CDI transvenoso dele pelo motivo da cardiopatia em si, porque, como você mostrou no slide ali, essa filamina C, ela tem arritmia atrial. Você vê que o eletrocardiograma de base dele, ele é um eletrocardiograma com uma bradicardia, já uma bradicardia importante. Então, muito provavelmente, esse paciente vai necessitar de estímulo ao longo do tempo, evoluindo com disfunção sinusal, disfunção no AV. Obviamente, se fosse implantar um CDI subcutâneo, esse paciente teria que passar no teste para receber um CDI subcutâneo, mas, no meu ponto de vista, eu acho que esse paciente se beneficiaria de um CDI convencional, transvenoso. Muito provavelmente, ele vai necessitar, ao longo do tempo, de estimulação por algum motivo. Então, é uma pergunta difícil, né? Porque, do ponto de vista de prevenção de morte súbita, eu acho que as duas ferramentas são equivalentes. A gente tem Pretorium, tem vários estudos mostrando que elas são equivalentes, né? O que vai nortear isso talvez seja o ajuste fino, e eu não tenho essa resposta para te dar, porque, por exemplo, ele é bastante bradicárdico, então talvez ele ia precisar de um pouquinho de estimulação atrial para poder usar remédio, né? Em contrapartida, ele é bastante jovem para viver muitos anos com um eletrodo, né? Então, é uma decisão difícil. Não acho que a resposta está no que eu tinha proposto, que era o estudo eletrofisiológico, mas, por exemplo, se ele fosse um paciente com uma taquicardia ventricular monomórfica indutível ali, o ATP do transvenoso ajudaria, né, para não tomar choque numa TV monomórfica. Mas também não é isso que vai nortear o tratamento. Se eu tivesse que optar hoje, eu acho que eu optaria pelo subcutâneo, por ser jovem.
E não pode se afastar também no futuro um dispositivo híbrido, né? Daqui a pouco ele pode precisar de um marca-passo, poderia ser colocado no CD subcutâneo, no futuro implantar um marca-passo para uma estimulação, isso é plausível, desde que passe nos testes, né? Não, é uma decisão difícil. O bom é que a gente tem duas ferramentas hoje muito boas, né? Elas são eficazes as duas, né? O que a gente pode usar é uma com uma função de marca-passo, a outra não tem função de marca-passo, uma tem ATP, a outra não tem, em contrapartida uma não tem eletrodo. Então, Alexandre, aproveitando a pergunta, como que é o implante subcutâneo? Como é que tecnicamente é complexo o implante? Como é que se faz? Na verdade, os dois implantes são tecnicamente fáceis, né? Quando a gente compara, por exemplo, com o procedimento de ablação de taquicardia ventricular, tudo isso é fácil, né? A vantagem do subcutâneo, o que é? Não tem acesso venoso, o eletrodo é por 2 acessos hoje, né? Então é um cortezinho de 2 centímetros perto do processo tifoide, e o acesso mais lateral, onde tem um gerador maior, né? Então o gerador fica aqui atrás, aqui assim, acho que não dá para ver no raio-x ali onde está o eletrodo. Mas lá no paciente dá para ver. Agora no paciente dá para ver as duas incisões, né? A incisão do eletrodo e a incisão do gerador, e ele fica aqui embaixo, perto do braço. É um incômodo por outro. Aqui é um incômodo para sentar, eles falam quando senta no carro e tal, incomoda. O outro aqui em cima é o incômodo do cinto, a blusa nas mulheres, o sutiã e tal. Então, mas, tecnicamente, os dois são fáceis. É um implante subcutâneo de um eletrodo e o outro é um eletrodo transvenoso, numa punção maxilar subclave, que vai até posicionado dentro do ventrículo direito. E o gerador do subcutâneo é um pouco maior, Um pouco né? maior, é. O gerador um pouco maior. Mas... Aí, obviamente, tem esse teste, né, porque como ele lê o eletrograma de superfície, ele é uma leitura de eletrocardiograma, o paciente precisa passar no teste. Tem que ter algumas morfologias de QRS que não são bem lidas pelo aparelho. Por exemplo, um bloqueio de ramo direito dificulta muito a leitura. Já um QRS normal facilita bastante a leitura do CDI, né? É diferente da interpretação do transvenoso, que é através da frequência cardíaca detectada pelo eletrodo no ventrículo. Mas é uma decisão difícil. Eu acho que qualquer uma das duas estava bem feita, né? Bom, Pacheco.